Quero assim dar um bom dia a cada um dos irmãos. Bom dia. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Você que nos assiste também, que seja bem-vindo. Que assim o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um dos irmãos e amigos que nos assistem nesse momento. Vamos nos colocar de pés, vamos realizar uma oração nesse momento. Agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos assim na sua casa nesse dia. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças a nós te damos pela oportunidade de estarmos aqui. Te pedimos que possas abençoar a cada irmão que chegou, a preço passo daqueles que ainda virão. Que assim juntos possamos estar rendendo louvores, graças ao teu santo e bendito nome. Abençoa aqueles irmãos que ainda virão, apressa os seus passos, para que possamos estar todos juntos aprendendo mais da tua palavra. Abençoa também a escola bíblica dominical, a mensagem, que tudo seja feito para a honra e glória do teu nome, Pai. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, vamos cantar o hino, o cântico Espírito Enche-me. A minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Diante do teu altar. Amém. Vamos nos colocar de pés nesse momento. Vamos abrir nossos cantores para o hino de número 381, Amor Fraternal. 381. Jesus, pastor amado, contempla
malícias que longe de nós vão. Nenhum desgosto impeça a nossa comunhão, pois sendo resgatados por um só Salvador, devemos ser unidos por um mais forte amor. Olhar com simpatia os erros de um irmão E todos ajudar com branda compaixão. Jesus, suave amigo, ensina-nos a amar, e como todos sejamos, também no perdoar. A quanto carecemos de auxílio do Senhor, unidos supliquemos a Deus por esse amor. se tua igreja toda cantar em santa união, então será bendito o nome de cristão. Assim o que pedistes em nós se cumprirá, e todo mundo inteiro a te conhecerá. Amém. Ainda de pés, vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Salmos, capítulo 133. Salmos, capítulo 133, a excelência da união fraternal. Diz assim a palavra do Senhor. Todos encontraram? Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças a nós te damos pela leitura que foi realizada, te pedimos que assim ela possa ser aplicada em nossas vidas e que a tua igreja possa cada dia mais buscar, Pai, essa excelência da união, que possamos buscar cada dia mais estar unidos, Pai, num só propósito, num só objetivo, Pai, que é pregar o teu evangelho, estar em comunhão uns com os outros, Pai. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, nesse momento vamos cantar mais um cântico, Aliança no Senhor. Enquanto estivermos cantando, os irmãos podem entregar o dízimo e a oferta no altar do Senhor. Precioso, irmãos, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus, expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão.
Pai. Somos um no amor de Jesus. Como é precioso, irmãos, estar bem junto a Ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus, expressarmos o amor pelo dia que Ele nos deu, pelo sangue do Calvário, Sua vida trouxe a nós aliança no Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Eu sou com você no amor de nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou com você no amor de nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Nesse momento vamos ouvir a palavra do Senhor através do seu servo. Queremos dar início assim, a homenagem, né, ao pastor da igreja pelos seus 33 anos de ministério, agradecendo a Deus pelas bênçãos, né, que Ele tem concedido durante todo esse tempo. E para iniciarmos nessa homenagem, vamos começar com o histórico pastoral que a irmã Miriam Mesquita vai trazer para a igreja. Bom dia, igreja. Bom dia, pastor. Um dia memorável. Neto, deixa aí. Eu vou lento, vai passando as fotos. Pastor, seu histórico está em andamento, tá? Então, assim, estamos transcrevendo as informações que estamos recebendo, né, irmã Sueli? Se caso tiver algo que não seja, depois o seu não. Isso, não hoje. No meu particular, irmã, eu quero esta correção. Porque o histórico do pastor é grandioso. Cadê a informação? Aquilo ali é bem particular para nós, irmãos. Olha que interessante. Parabéns, pastor Hortan, pelos seus 33 anos de ministério pastoral. Aí eu coloquei bem aqui embaixo só algumas coisinhas para a gente ficar ciente. Versículo preferido, Josué 1:9. Hino 366, firmeza. Corinho, estou seguindo a Jesus Cristo. Seguindo a Jesus Cristo, aquele corinho do... Não vou dizer, não é não. Eu só penso nele. Esse aí mesmo. Comida preferida, peixe. Não sei qual, porque tem vários tipos. Né? Neto, tem vários tipos, né, Neto? Com os nomes diferentes. Cor preferida, branco. Ainda está em andamento. Né, irmã Sueli? Falta mais coisa. Calma, Neto, ainda não. Então, vamos lá. Um relato da vida e ministério pastoral do pastor Hortan de Freitas Barbosa. Pode passar, Neto. Só a primeira foto. Filho dos saudosos irmãos Sebastião Doroteu Barbosa e Petronília de Freitas Barbosa. Nasceu no município de Andiroba, no interior de Manaus, Amazonas, no dia 13 de agosto de 1958, sendo o nono filho de uma grande família de 13 irmãos.
Foi educado desde a infância nas Sagradas Escrituras por seus pais, desde a sua juventude. Dedicou-se ao serviço da obra do Senhor, além de um cooperador dos trabalhos internos das igrejas por onde passou. No ano de 1989, dois acontecimentos muito importantes marcaram sua trajetória. Se formou pela FBTA em bacharel livre em teologia e casou-se com a jovem Soeli Ferreira Barbosa e tem 2 filhos, Abraão e Timóteo Ferreira Barbosa. Muito fofo, muito fofo. Eu coloquei porque me enviaram, senão eu não tinha colocado. Depois eu revelo as fontes. Onde eu estava. Em 1990, no dia 30 de março, foi ordenado ao Santo Ministério Pastoral e, no mesmo ano, foi convidado pela Igreja Batista do bairro da Compensa 2 para ser co-pastor da mesma, onde muito lhe acrescentou como experiência ao auxiliar o então saudoso pastor Francisco de Freitas Barbosa. Logo então, no ano de 1990, em 27 de junho, cumprindo o chamado do mestre, indo para o município de Codajás como missionário da Mibrafé, que, junto com sua família, passou a residir na cidade de Codajás, onde desenvolveu ativamente projetos da igreja como os princípios bíblicos, ensinando e educando os irmãos daquela igreja. Participou ativamente da reconstrução do atual templo da Igreja Batista 25 de dezembro, naquele município. Erguer o templo foi um ato de fé do pastor Hortã e sua esposa, que na época enfrentou a construção como líder da mesma, tendo apenas alguns irmãos da igreja como ajudante. Muitos foram as dificuldades encontradas na época, mas a persistência e a coragem fizeram a diferença no desenvolvimento do trabalho eclesiástico e social. Por fim, todos lutaram bravamente em prol da reconstrução do templo, passando assim 13 anos naquele município. Por fim, no dia 31 de 12 de 2004, encerra-se um ciclo de dedicação ao Senhor, retornando para Manaus. Eu acho volta que está lá no templo ainda. Mas tudo bem, Neto, pode deixar naquela foto da igreja. Retornando para Manaus, no ano de 2005, dando início ao novo ciclo do seu ministério pastoral. Foi empossado como pastor titular da Igreja Batista Compensa 2. É zeloso com os seus princípios e valores da igreja. Bem firme em suas posições, é atencioso e cativante. Sabe corrigir e orientar suas ovelhas de acordo com a sã doutrina. Suas palavras sábias e seu jeito particular contribui para estreitar laços e cativar os fiéis. Também participou da reconstrução do atual templo da igreja, com capacidade para mais ou menos 200 pessoas sentadas. Nesse período, ingressou na mesa diretora da Missão Brasileira Batista da Fé, Mibrafé, onde foi eleito pela primeira vez presidente da missão 2011-2012. Em 2015, assumiu a presidência da missão no lugar do saudoso pastor Joel Pereira até 2016. Em fevereiro de 2021, assumiu a presidência no lugar do saudoso pastor Ricardo Henrique até 2022. Sendo por 5 vezes pastor-presidente da Mibrafé, trazendo consigo um sentimento de temor e responsabilidade pela grandiosidade da obra do Senhor que está na liderança da Mibrafé, sendo o atual pastor-presidente para o biênio 2023-24. Eu coloquei a foto dos 2 pastores. Está ótimo, Neto. Eu não sei onde que está agora a foto do... Antes dessa, né? Dos 2 pastores juntos. Já peguei logo já os 2. Não. É essa aí. Ele assumiu as 2 presidências. Nesses 33 anos de ministério, aqui,
Desde 2012, participa como professor convidado do Instituto Batista Bíblico da Fé, o qual sua escolha é devido à grande e vasta formação teológica, e seu empenho e dedicação ao Instituto é grande. É notável e admirado por todos do Instituto Batista Bíblico da Fé. Nesses 33 anos de ministério, o pastor Hortan tem trabalhado dentro da sã doutrina do Senhor, com dedicação em prol do crescimento da obra de Deus, visando o compromisso com seu legado e sua visão da igreja. Está pautada em sentimento que Deus foi colocando ao longo do tempo em seu coração, que através dos seus ensinamentos, baseado unicamente na sã doutrina, ser uma igreja que cresce em direção a Deus num compromisso sério com Ele, buscando conhecê-lo, a sua intimidade, poder, graça e sua força. E por isso todo o ministério está pautado na palavra de Deus, na exposição bíblica, numa visão de mobilização de todo o povo a Deus, a intercessão a Deus. Um pastor extremamente notável, que é certamente um dos pastores que marcará a história desta igreja. Abre aspas. Falar do pastor Hortan, nos seus 64 anos de idade e 33 anos de ministério, é exaltarmos primeiramente o nosso Deus, por tê-lo escolhido para ser pastor e servi-lo em quase toda a metade do seu ministério da obra de Deus. Observamos no pastor Hortan que ele sempre se colocou à disposição de estar na frente da missão como presidente e até como vice-presidente. Um cargo, irmãos, que não é para qualquer um. Não são todos que gostariam de abraçar um cargo de liderança, principalmente de uma missão. Como o pastor Hortan sempre tem abraçado essa missão, lembro-me das gestões dos pastores Joel e Ricardo Henrique, que o pastor Hortan era vice deles e os pastores Joel, partindo para a glória, com o pastor Ricardo, o pastor Hortan assumiu a presidência da missão e lembro-me uma vez, brincando com ele, que falei para o pastor Hortan e comparei aos profetas. Elias saiu, agora quem tinha que assumir seria o Eliseu. E o pastor Hortan cumpriu seu mandato das gestões dos dois pastores. Pastor Hortan é um exemplo de zelo da palavra de Deus, zelo nos compromissos com a missão, zelo no seu serviço, prestado ao Senhor, principalmente no ensino e dedicação da palavra de Deus. É um homem de Deus, é um homem que deixa um legado futuro para aqueles que querem realmente exercer o pastorado. Pastor Hortan é criado na base da palavra de Deus, pastor que sempre quer manter a comunhão entre os pastores, entre o povo de Deus. É um pastor conselheiro e tenho a certeza, o Senhor tem o fortalecido, seu servo, e mantendo fiel dentro dos padrões bíblicos, não só na sua igreja, mas se mostra um homem fiel dentro de sua casa. Glória a Deus pelos 33 anos de ministério desse homem de Deus. E esses dias e anos venham se multiplicar cada vez mais ao Senhor através da missão, glorificar o nome de Deus por cada dia e anos desse amado pastor, que é o nosso presidente da Mibra Fé. Obrigado por tudo. Fecha aspas. Pastor Williams Mendes. Abre aspas. Quero parabenizar o pastor Hortan pelos seus 33 anos de ministério. Sou grata pelo apoio que tive ainda vindo da parte do pastor Hortan, que em muitos momentos nos aconselhou, orientou e nos ajudou nesses 4 anos da presidência do DFMB Fé. Agradeço tanto o pastor quanto a irmã Sueli e o Timóteo. Sempre nos ajudaram a organizar. Lembro-me de tantas viagens e orientação que o pastor nos ajudou e nos orientou. Obrigado, pastor Hortan. Que o Senhor continue fazendo a obra do Senhor, sabendo que o trabalho não é vão e que Deus abençoe seu ministério e sua família. Muito obrigado pelo privilégio de ter trabalhado juntos na obra do Senhor. Deixo-vos estes versículos, mas sede forte e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. 2 Coríntios 15, 7. Irmã Eliana Simão, ex-presidente do DFMB Fé. Como eu falei, ainda estou transcorrendo todas as anotações do pastor, do relato da vida do nosso pastor Hortan.
Essas duas, abre aspas e fecha aspas, foi do pastor Williams e da Eliana Simão. Então, eu tenho muito mais outros, e como eu falei, do nosso compromisso, não só como secretária, mas que estamos organizando o histórico do pastor na íntegra. Então, esses relatos desses irmãos que falaram, pastor, ao Senhor, eu tenho completo, só coloquei algumas coisas aqui. Então, foram muito edificantes. E um dos relatos que a maioria deles tiveram, que ele tem em grande estima, e todos eles lhe consideram pastor conselheiro. Acho que o Timóteo deve ter mais aí, deve surgir bastante, né, Timóteo? Até aqui. Que Deus assim abençoe. Vamos fazer uma leitura rapidamente aqui, livro de Números, Números capítulo 6, versículos 24 a 26. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém? Que assim seja feita a vontade do Senhor. Vamos cantar um cântico. Te agradeço, eu convido os irmãos a colocarem-se de pés. Vamos cantar esse cântico e vamos, após ele, dar continuidade à programação. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. só os homens. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Amém, obrigado por te louvor. Nesse momento vamos ter mais algumas homenagens das classes, podemos assentar. Começando pela classe da irmã Suzana, que vai trazer a sua homenagem nessa manhã. Bom dia, igreja. Bom dia, pastor. Essa é uma homenagem da classe Jardim da Infância para o Senhor. Eles entregaram para o pastor alguns recadinhos também, desenharam o pastor no papel. Teve uns que perguntaram: o pastor tem barba?
eu falei, de vez em quando ele tem, de vez em quando não tá. Aí tem uma criança que falou, então eu vou fazer só 3. Então pronto. Então vamos lá. Hoje, de maneira especial, agradecemos a Deus pelos 33 anos de ministério do nosso pastor e pela sua vida. Prontidão. Vem, Marcos. Prontidão. O nosso pastor busca estar em prontidão para atender e cuidar do seu rebanho. Muito obrigado, pastor, pela sua prontidão. Amor. Vira assim. Isso. O verdadeiro pastor ama as suas ovelhas, ao ponto de amar sem esperar algo em troca, sabendo que o seu trabalho não é em vão, pois está sendo um instrumento nas mãos de Deus. Solidariedade. O pastor está sempre solidário, pronto para se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, levando consolo orientado por Deus. Trabalho. Zelo, proteção e atenção fazem parte do trabalho do nosso pastor. Um trabalho que não possui um horário pré-estabelecido. Muito obrigado, pastor, pelo seu trabalho. Otimismo. Ter uma palavra de ânimo e de otimismo para o seu rebanho fazem parte do seu trabalho. Obrigado, pastor, pelo seu otimismo. Renúncia. Sim, a renúncia. Quantas vezes o pastor deixa os seus próprios interesses para agir em favor do seu rebanho? Obrigado, pastor, pela sua renúncia. Que a sua vida seja sempre guiada pelo nosso bom pastor Jesus Cristo. Vamos cantar. Amém. Que Deus abençoe também a classe da irmã Joyce Cleide. Vai trazer. E Leila. Uma Leila. Faltou uma parte só também da homenagem. A tia Ingrid vai trazer. É uma pequena lembrança de coração da classe Jardim da Infância. Agora sim, classe da irmã Leila Cicleide, podem vir fazer sua homenagem. Pastor Horta. Quando Deus escolhe alguém, Ele mesmo faz. Tudo que determinou em seu coração, capacita os chamados, fortalece os seus braços, pois a obra é dele. E não falhará. Quando Deus escolhe alguém, bom é obedecer, custe o que custar. É sempre o melhor. Ele cumpre a palavra que diz boa e agradável. Perfeita é a vontade do Senhor.
A nossa aluna Valentina, né, vai entregar a lembrança do nosso pastor. A pequena lembrança, tá, pastor? Classe Amigos de Deus. Bom, agora vamos à nossa vez, né? E vos dareis pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e inteligência. Jeremias 3:15. Somos gratos ao nosso pastor por exercer a sua missão com tanto zelo e amor. É uma alegria poder fazer parte do seu rebanho, querido pastor. Louvado seja Deus pela sua vida, pastor. Seu conhecimento e sua palavra de fé são inspirações em minha vida. Você é um homem de Deus cuja mente está cheia de sabedoria e um coração cheio de amor. Obrigado, pastor. Parabéns, meu querido pastor. Eu te agradeço por todo o seu esforço e dedicação. Que o Senhor lhe recompense abundantemente pelo amor e carinho que o Senhor sempre dispensou a todos nós. Essas são palavras de carinho, de amor, de respeito e de admiração de uma parte do seu rebanho, que são os amigos de Deus. Receba isso com muito carinho, tá bom? E uma lembrança nossa, que a nossa aluna Maria Eduarda vai entregar também com carinho ao Senhor. Amém. Convido a classe J. Hebron também, que vai trazer a sua homenagem. Bom dia. Bom dia. Bom, vamos fazer uma breve homenagem para o pastor pelos seus 33 anos de ministério. E vamos falar umas palavras para o pastor. Foste chamado um dia ao ministério. Deus te escolheu e atendeste à vocação. Mesmo sem compreender todo o mistério, em posicionamento firme e sério, disseste: sim, aceita essa missão. Tens diante de ti belo caminho, nobre missão a apresentar à igreja. Mesmo havendo na trilha algum espinho, no amor de Deus nunca estarás sozinho. Seguro estás, seguindo a sua lei, e quando mal quiser se apresentar, como dúvida, angústia ou que seja, mais uma vez tu hás de te lembrar que tens também um pastor a te guiar, Cristo Jesus, o Rei, Senhor da Igreja. Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde andar. Josué 1:9b. Parabéns, pastor Altão, pelos seus 33 anos de ministério pastoral.
agora vamos entregar um presente para o Senhor. Vamos continuar as homenagens. A classe de Esther também vai deixar sua homenagem nesse momento. A classe de Esther também trouxe uma palavra de gratidão ao nosso querido pastor Hortan. Um pastor tem uma grande responsabilidade: conduzir a congregação diante dos preceitos de Deus. Um bom pastor merece ser honrado. E hoje celebramos seus 33 anos de ministério. Pastor que ama a igreja do Senhor, pastor que ensina a sã doutrina, entoa serenos hinos e louvores. Pastor que busca o reino de Deus em primeiro lugar. Pastor que ama o Deus vivo e as suas ovelhas. Hoje, Deus concedeu-lhe mais um ano de ministério ao seu servo, que faz a sua obra. Este é o dia em que o Senhor agiu. Alegremo-nos e exultemos neste dia. Salmos 111, 24. Gratidão a Deus, graças ao Senhor pela sua vida, pastor Hortan. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. 3 João 1 e 2. Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu tempo. Salmos 27, 4. Gratidão a Deus, graças ao Senhor pela sua vida, pastor Hortan. Todos os santos envio saudações. 2 Coríntios 13, 13. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Números 6, 24, 26. Gratidão a Deus. Gratidão, Senhor, pela sua vida, pastor Hortan. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá os desejos do seu coração. Salmo 37, 4. Eu, o Senhor, sou seu vigia. Rogo constantemente e a protejo dia e noite, para impedir que lhe façam dano. Isaías 27, 3. Qual formosos são sobre os montes e os pés do que anunciam boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz ancião, o seu Deus reina. Isaías 52 e 7. Gratidão a Deus, graças ao Senhor pela sua vida, pastor Hortan. Que o Senhor, pastor, continue sendo esse canal de bênçãos, por meio de quem Deus tem derramado bênçãos especiais sobre a nossa comunidade. Somos muito gratas a Deus por tudo que tem feito e por tudo que faz fazer. Seja sempre um vaso de bênção nas mãos do nosso amado Senhor e Salvador. Que Deus continue a usar e guardar, hoje e sempre, pastor Hortan. Agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Filipenses 1, 3. Parabéns, pastor Hortan, pelos seus 33 anos de ministério pastoral.
Bom dia, pastor. Queremos entregar esta lembrança para o Senhor. O Senhor possa ficar sempre bonito, como é. Eu gostaria de pedir para todas as irmãs virem aqui bater uma foto com o nosso pastor. Eu creio que só falta nós, que eu não consegui encontrar em lugar nenhum. Então, por favor, amadas, aquelas que quiserem e puderem chegar até aqui, perto do pastor, fique bem no centro. Vamos nos reunir para bater uma foto bem bacana, tá? De igual modo o departamento masculino, mas vocês têm. Clássica leve. Bom dia, igreja. Agora a nossa vez, Clássica Leve irá fazer uma singela homenagem ao nosso querido pastor. Pastor Hortan, hoje aqui comemorando os seus 33 anos de ministério, o nosso sentimento é dizer obrigado pelo ensino bíblico e pelo exemplo de vida que você tem transmitido à nossa igreja. Com o seu trabalho incansável, oração e testemunho, você tem feito tudo para edificar e abençoar vidas em nossa igreja. Somos gratos a Deus pela sua vida e ministério. Que o pastor dos pastores te fortaleça e abençoe em tudo, hoje e sempre. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso Senhor, o nosso trabalho não é vão. 1 Coríntios 15, 58. Agora mais forte. Parabéns, pastor Hortan, pelos seus 33 anos de ministério pastoral. Bom dia, irmãos. Quero trazer assim a homenagem ao pastor, representando a minha família, pela acolhida que o pastor nos fez, né, ao chegar na Compensa 2, pelos anos em que eu conheço o pastor Hortan, né, tentei encontrar o registro da carta da ata da sua consagração, não consegui, mas ainda estamos em busca, né? Tá no meio das coisas do pastor José Gonçalves, mas ainda estamos tentando procurar, que eu lembro que a carta estava lá, né? A ata da consagração do pastor. O pastor José Gonçalves foi o secretário, ele guardou uma cópia da ata, estava no meio dos documentos dele. A irmã Hilderise está tentando encontrar, mas ainda não conseguimos, né? E eu lembro muito bem quando o pastor José falava a respeito do pastor Hortan, né, irmão do pastor Freitas. Ele comentava muito e eu tive o privilégio, né, de poder conhecer o pastor Hortan e receber um dos conselhos mais importantes, né, que para minha vida como pessoa e como servo. Eu não sei se ele lembra, mas não vou. É só para citar, não vou comentar qual foi o conselho, né? Mas foi muito forte, né? E na verdade, vou falar qual foi o conselho. Ele tocou no meu ombro e disse assim: não fale nada. E isso gerou algo muito importante, né? Até hoje na minha vida,
apenas essa palavra que ele tocou no ombro, disse assim: não fale nada. E foi algo bem importante de Deus, né, naquela ocasião. E representando a minha família aqui, Suelen, Noah, Duda, né? Então que o Senhor possa assim abençoar a sua vida, os seus 33 anos de ministério que o Senhor vem desempenhando ao serviço do Senhor. Eu farei aqui, né, uma pequena homenagem aos 33 anos do pastor Hortan, né? Com muita alegria e gratidão, gostaria de homenagear o pastor Hortan pelos seus 33 anos de ministério dedicados a servir a Deus e ajudar as pessoas a encontrar a verdade e a luz do Evangelho. Pastor Hortan, você tem sido uma bênção para muitas vidas ao longo dos anos, dedicando-se incansavelmente à pregação da palavra de Deus, aos aconselhamentos espirituais e ao apoio aos necessitados. Sua paixão e comprometimento com a obra de Deus tem sido uma inspiração para todos aqueles que o conhecem e trabalham ao seu lado. Você tem sido um verdadeiro líder, orientando e encorajando sua congregação a buscar sempre mais do Senhor. Em seus sermões, você tem sido um canal da graça de Deus, transmitindo a mensagem do Evangelho com clareza, sabedoria e amor. Seus ensinamentos têm edificado muitas vidas, ajudando-as a crescer em sua fé e relacionamento com Deus. Que Deus continue a abençoá-lo com sabedoria, saúde e força para que você possa continuar servindo a sua obra. Parabéns pelos seus 33 anos de ministério, pastor Hortan. Que este seja apenas o começo de uma jornada ainda mais abençoada e frutífera em seu serviço a Deus. Amém? Que Deus abençoe assim a sua vida. Amém. Nesse momento vamos também assistir um pequeno vídeo, um relato de alguns irmãos que também trouxeram uma homenagem através da Mibrafé. Bom dia, pastor Hortan. Tudo bem, meu presidente? Passando aqui para lhe parabenizar pelos seus 30 anos de ministério. Que o Senhor continue te abençoando, te guardando, te livrando de todo mal. Que Ele te livre do erro, da queda e do pecado que tão de perto rodeia todos nós. E assim, meu irmão, que você possa continuar até o final do seu ministério pastoral, sendo fiel a Deus. Toda a sorte de bênçãos espirituais e materiais recaia sobre você e sobre a sua família. Forte abraço, fica na paz. Pastor Hortan, quero agradecer a Deus porque um dia Ele lhe escolheu para o santo ministério e hoje o Senhor completando 33 anos de bênçãos, de trabalho, de ganhar almas e ter uma família linda, sua esposa ao seu lado todos os dias. Que Deus o abençoe mais e mais e que o Senhor continue sendo esse homem de Deus, alegre, feliz, ganhador de almas. Felicidades e muitas bênçãos e mais 33 anos de ministério. Um abração, amo o Senhor de montão, nós e toda a nossa família. Amém. Quero parabenizar o nosso amado pastor Hortan pelos 33 anos de ministério. Que o Senhor continue sendo esse servo fiel à palavra da salvação. Obrigado pela dedicação, pastor, que o Senhor tem tanto na sua igreja quanto na Missão Brasileira Batista da Fé. Obrigado pelos conselhos. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família e o seu ministério. Vim aqui só para lhe cumprimentar pelos seus 33 anos de ministério, dizer que foi uma honra ter conhecido o senhor, trabalhar com o senhor do departamento. Muitas vezes o senhor sempre alegre, sempre nos dá uma palavra de ânimo, de conforto. E que Deus lhe abençoe, lhe dê muita saúde, muita paz. Que o senhor sempre seja esse servo de Deus fiel e sempre abundante na obra do Senhor. Nós tivemos aí
a homenagem, né, da Mibra Fé. Também convido a irmã Rita, que vai trazer uma palavra de gratidão nesse momento. Bom dia, igreja. Mais uma vez, pastor, bom dia. Eu estou aqui em nome da igreja e em nome de uma outra pessoa que era para fazer esse depoimento aqui, né? Mas como ela não pôde vir, me deram essa encomenda para falar, né? Eu, em nome da Igreja Batista Compensa 2, eu quero agradecer por esses seus 18 anos que aqui neste templo nós usufruímos dos seus ensinamentos, da sua bondade, do seu amor, né, dos seus cuidados para com cada uma das suas ovelhas, né? Eu quero agradecer muito, pastor, porque ele nos ajudou muito, né, em orações, dando palavra de ânimo para a nossa família. Vocês conhecem o meu problema, né, que nós passamos, mas não quero chorar, não quero deixar ninguém triste, né? Eu só quero falar para o pastor, obrigado. Primeiramente, agradeço a Deus por todos esses anos, 33 anos de ministério pastoral que o Senhor tem enfrentado. Sabemos que não é fácil para o Senhor, como um pastor, como um pai, como um esposo, né? Como um diretor do ministério, que todos estão ali cuidando, olhando, vendo o que acontece, o que vai acontecer, né? Um pastor é como a ovelha, né? Nós somos a ovelha do pastor, mas ele é o nosso cabeça. Então, se ele errar numa pequena coisa, a igreja toda já vai ficar desorientada, né? Mas nós temos o sumo pastor, que é o nosso Deus. Então, pastor, eu só tenho lhe agradecer, né? E rogo cada minuto do nosso viver em oração pelo Senhor, pelo seu pastoral, pela sua família. E digo assim, muito obrigado, tá, pastor, em nome da Igreja Batista Compensa 2. Também convido o diácono Jaime Silva, que vai fazer a entrega de presente ao pastor. Bem, meus amados irmãos, nós estamos homenageando o nosso pastor, né, o pastor desta igreja, que tem conduzido esse rebanho na direção do Senhor, sempre com a Bíblia na mão e nos ensinando. Temos aqui a alegria e a satisfação de entregar esse brinde à igreja toda. Isso aqui é da igreja toda. Tem a satisfação de entregar esse brinde ao Senhor pastor, e que Deus lhe abençoe e continue iluminando a sua mente para que o Senhor possa conduzir o seu povo até o dia que Deus lhe permitir. Amém. Que Deus abençoe os irmãos que vieram aqui e trouxeram a sua homenagem. Eu convido nesse momento o pastor Kennedy também, que vai trazer a mensagem aos nossos corações, também de encorajamento ao pastor desta igreja. Vamos abrir as nossas Bíblias para Romanos capítulo 1. Eu gostaria de fazer uma breve reflexão. Não vou expor aquilo que eu havia preparado.
por causa de tempo, mas eu gostaria de deixar para nossa reflexão em homenagem aos 33 anos de ministério do pastor Tan, do qual nós também aqui manifestamos a nossa alegria e satisfação de sermos ovelha, ao mesmo tempo, colegas de ministério, e de fato trabalhei como secretário da missão, e o mesmo testemunho que o pastor tem dado aqui entre nós, ele também dá nos lugares onde ele vai, onde ele trabalha. E eu tive a satisfação, irmãos, por uma informação muito carinhosa que eu tenho, é que os meus primeiros passos no seminário, eu tive a honra e a alegria de ser aluno do pastor Tan. Então o pastor Tan foi meu professor de teologia sistemática, e foi ele que me apresentou o livro de teologia de Charles Hyde. Lembra, pastor? Então ainda eu tenho o livro ainda, né? Ainda estudo esse livro ainda, assim que eu preciso. Então isso são informações muito carinhosas que eu guardo. E eu e a irmã Sarita temos um carinho muito grande pelo pastor, por também nos acolher nesse período. Irmãos, Romanos capítulo 1, versos de 1 a 7, que diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para ser de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outro e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Senhor, nós somos gratos pela leitura da Tua Palavra, e nesse momento que estamos a refletir, meditar, pedimos que o Senhor nos conceda graça ao falar e também a ouvir da Tua Palavra, Senhor. Nós sabemos que o horário está avançado, mas que nesse momento de exposição bíblica, a Tua Palavra possa cativar a nossa mente e o nosso coração para a mesma, de maneira que sejamos edificados e saímos daqui nessa manhã reconfortados de saber que o Senhor falou aos nossos corações. Por isso que nenhum dos compromissos que temos, afazeres que temos, possam, como Marta, tomar a nossa atenção, mas como Maria, possamos dar a primazia ao Senhor e à Tua Palavra. E nos perdoa, Senhor, se porventura fizemos algo que não Te agradou, ou até mesmo por pensamento, palavras ou ações que não foi do Teu agrado. Por isso, nesse momento, nos dê um tempo precioso na Tua presença, como o Senhor tem dado àqueles que o buscam. Em nome de Jesus, amém. Podei vos assentar, meus irmãos. Obrigado pela sua atenção. Quando nós olhamos para essa carta que Paulo, o apóstolo Paulo, ele escreve, nós observamos aqui algo muito especial, algumas marcas de um chamado vocacional autêntico. E quando nós olhamos para essa carta, nós precisamos pelo menos de algumas informações importantes sobre ela. O propósito desta carta, quando Paulo escreve, primeiramente era pedir oração em seu favor. Segundo, é demonstrar o desejo de visitar a igreja de Roma, que Paulo, ele não fundou esta igreja, ele não conhecia essa igreja, e ele tinha um desejo muito grande de visitar esta igreja. Um outro propósito era demonstrar o desejo de compartilhar com esses irmãos algum dom espiritual com esta igreja. E também ele desejava ser enviado por esta igreja para a Espanha. Ele, como um missionário,
já tinha feito a sua terceira viagem e ele escreve essa carta por volta do ano 57 e 58. Então, um dos seus propósitos era ser enviado como missionário da igreja de Roma para a Espanha, a fim de expandir o evangelho, porque ele era esse apóstolo dos gentios. A Espanha, naquela época, é como se fosse o final do mundo, né? Então, alguém que morava ali em Jerusalém, mas que gostaria de ver esse evangelho ser expandido até os confins da terra. E também, por último, ele gostaria de expor, por meio dessa carta, fazer uma exposição detalhada do verdadeiro evangelho. Então nós encontramos essas características quando Paulo escreve para os irmãos. Uma coisa que nos chama a atenção é que o apóstolo Paulo, ele coloca o seu nome na primeira linha, né? Geralmente quando você escreve para alguém, você escreve caro irmão Felipe. Aí você entrega a sua mensagem e no final você coloca o seu nome, né? Pastor Kennedy, no final. Então você observa que não é comum. Esse aqui é um escrito antigo e quando você vê Paulo, a primeira ideia que dá parece que Paulo está querendo promover o seu próprio nome, né? Essa é a primeira impressão que dá. Mas o sentido aqui, irmãos, não era de promover o seu próprio nome, mas sim testemunhar quem é Paulo. E quando nós olhamos aqui para o pastor Tan, e uma das características muito marcantes é exatamente a sua humildade. A humildade do pastor Tan, por onde ele tem andado, um homem simples. Não sei se vocês observam isso, né? Um homem simples e ai dele se não fosse a irmã Sueli, né, pastor? Que dá aquele retoque mágico, uma ajeitada, uma arrumada, alinhamento. Ele mesmo tem falado isso para nós, né? Às vezes da combinação da roupa. Vocês perceberam que ele vem sempre combinando a gravata com a camisa e a calça, né? Isso aí tem o toque da irmã Sueli, os cuidados. Mas você percebe como que o pastor Tan, como pessoa, ele é humilde, e isso nós aprendemos com ele. E o apóstolo Paulo aqui, irmãos, quando ele coloca o seu nome, Paulo, ele está testemunhando, porque ele outrora era Saulo, mas que foi transformado em Paulo. Ou seja, de perseguidor, ele passou agora a ser perseguido. De destruidor da fé cristã, ele passa a ser agora a promover essa fé cristã na terra. Então você observa como que esse homem Saulo, ele foi transformado. Então quando ele coloca aqui Paulo, ele está testemunhando da pessoa que foi transformada pelo evangelho. E então nós encontramos aqui, irmãos, nesses versos, primeiro, 3 características. Eu vou falar de forma bem breve e corrido para nossa edificação. 3 características da vida do apóstolo Paulo que podem ser evidenciadas na vida do pastor Hortan. Primeira característica é que Paulo, esse homem já transformado pelo evangelho, ele se apresenta como servo de quem, irmãos? Servo de Jesus Cristo. É o que está escrito. E nós ficamos até um pouco tristes, irmãos, porque essa tradução, ela enfraquece o real sentido daquilo dos escritos bíblicos. Foi escrita no grego, e essa palavra servo aqui, irmãos, é doulos, quer dizer escravo. Então a tradução melhor aqui seria Paulo, escravo de Jesus Cristo. Olha só a ênfase que dá agora. Ele se apresenta como um escravo. O escravo, irmão, comprado, ele pertence ao seu senhor. Porque o escravo não é aquele que pode sair ou chegar a hora que quer. O escravo, irmãos, é aquele que se submete ao senhorio de Jesus Cristo. Porque ele compreende e entende que ele foi comprado por preço.
E muitas vezes o modo pelo qual nós servimos a Deus reflete exatamente aquilo que nós entendemos. Se nós entendemos que nós somos filhos de Deus, sou crente, faço parte da igreja, o meu grau de comprometimento é 1. Agora, quando eu entendo que eu sou escravo de Jesus Cristo, irmãos, o meu entendimento e o meu comprometimento é outro. Por isso que muitas pessoas apenas visitam as igrejas. Por isso que muitas pessoas apenas sentam nos bancos da igreja, assistem o culto por algumas horas e vão embora, e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. É porque ele não tem entendido que ele não é apenas um cliente do Evangelho. Ele não tem entendido que ele foi comprado por preço e que ele é um escravo. Nós precisamos lembrar, à luz do que está escrito lá em 1 Coríntios, abre sua Bíblia, por favor. Capítulo 6, versos 19 e 20. 1 Coríntios 6, 19 e 20. O apóstolo Paulo, esse Paulo transformado, que entende que ele é um escravo de Jesus Cristo, ele se baseia nesta doutrina, nessa afirmação bíblica, quando ele escreve aos irmãos em Coríntios: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Eu fico muito triste quando eu vejo um crente que diz assim, quem manda em mim sou eu. Esse não tem entendido que ele é um escravo de Jesus Cristo. Pastor nenhum manda em mim. Tem umas ovelhas rebeldes aí, irmãos, de vez em quando, né? É como o pastor já ensinou no estudo passado, né? A ovelha não, bode. E quem dá cabeçada é bode. Não tem entendido que vocês não são de vocês mesmos, não sois de vós mesmos? Olha o versículo 20. Porque, não uma pergunta, mas uma afirmação, porque fostes comprados por preço. Irmãos, o entendimento aqui é este: quando nós nascemos, nós somos escravos do pecado. E Jesus Cristo, quando ele morre na cruz, ele derrama o seu precioso sangue, e ele faz essa compra, ele está derramando o seu sangue, e eu estou comprando esse escravo neto. E a partir desse momento que esse sangue é derramado pelo escravo neto, esse escravo neto agora ganha a liberdade. Preste bem atenção nessa ideia. Ele ganha a liberdade porque ele não vai ser mais escravo do pecado, mas automaticamente ele se torna escravo de Jesus Cristo. Só mudou o Senhor. Outrora o Senhor dele era o pecado, mas ele foi liberto, foi pago um alto preço. E agora ele torna-se um escravo do Senhor Jesus Cristo. É isso que Paulo está ensinando aqui, irmãos. É isso que Paulo está evidenciando aqui para nós, dizendo: Paulo, escravo de Jesus Cristo. E nós precisamos desse entendimento, irmãos, porque à medida que nós compreendemos dessa maneira, a forma de nós servirmos a Deus, a forma de nós vermos a cosmovisão do Evangelho, da obra de Deus, muda. Porque é como se nós estivéssemos olhando para esse todo do lado de fora. Nós não nos envolvemos, nós não participamos, nós não damos nosso nome, nós não contribuímos, nós não temos a alegria, nós não temos o prazer. Mas o apóstolo Paulo aqui, ele diz: olha, irmãos, eu sou escravo de Jesus Cristo. Volta para Romanos capítulo 1, verso 1. Diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo. E a segunda característica, irmãos, ele já entende que ele é um escravo, que o seu Senhor é Jesus Cristo, que pagou um preço por ele.
E agora ele vai dizer: chamado para ser apóstolo. Chamado para ser apóstolos. Irmãos, hoje nós temos tantos apóstolos, né? Mas a Bíblia, irmãos, ela nos mostra, no capítulo 1 de Atos, dê uma olhadinha rapidamente, os versos 20 e 26, a igreja primitiva precisava colocar no lugar de Judas um novo apóstolo. Então a igreja estabeleceu critérios. E nós vamos analisar esses critérios. Versículo 25 e 26, 20 a 26, né? Atos 1, 20 a 26. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. 21. É necessário, pois, que os homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando do batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram que 2, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias, e orando disseram: tu, Senhor, que nos conhece o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tem escolhido. Versículo 25. Para preencher a vaga deste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar, e os lançaram sorte, vindo que a sorte recair sobre Matias, sendo-lhes então votado lugar com os 11 apóstolos. Aqui estabelece os critérios. Era necessário ter andado com Jesus, ter testemunhado, irmãos, da ressurreição de Jesus e ter recebido do Senhor Jesus a própria missão. Os 2 primeiros critérios Paulo não atende, porque Paulo não participou do ministério de Jesus. Mas a ênfase aqui, irmãos, é que o apóstolo Paulo recebe a missão do apostolado diretamente do Senhor Jesus. E eis a razão por que o livro de Atos, irmãos, por 2 vezes narra a conversão do apóstolo Paulo. Porque fica claro para nós que o apóstolo Paulo atende o critério do apostolado, porque ele recebeu do próprio Senhor Jesus a missão. Então você observa que este homem aqui, ele foi chamado. E alguém que é chamado por Deus tem a característica de um embaixador, que na sua função leva consigo a mesma autoridade daquele que o enviara. Então, no sentido bíblico, irmãos, da palavra, todos nós somos apóstolos, todos nós somos enviados, todos nós representamos o Senhor Jesus aqui na terra e devemos testemunhar dele. Mas o apóstolo canônico, só estes que aparecem hoje em dia aí, tudo é autopromoção. Então o apóstolo Paulo, e alguns desses aí, nós vemos aí nas escritas de Paulo, alguns ainda queriam negar o apostolado do apóstolo Paulo. E ele faz uma defesa crucial do seu apostolado. E a ênfase que ele dá é que ele recebeu do próprio Senhor Jesus a missão de pregar o evangelho aos gentios. Terceira característica, irmãos. Paulo, escravo ou servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. E a terceira característica é
separado para o evangelho de Deus. Essa palavra separado significa segregado, é alguém que está isolado da multidão para uma tarefa específica. E lembra que quando Saulo estava cego, que o Senhor pede para Ananias visitá-lo, né? Para quem conhecia o Saulo, o perseguidor, todo mundo temia esse nome, Saulo de Tarso. Mas a ordem que o Senhor Jesus deu foi: vá lá, porque este será para mim, o que, irmãos? Vaso. Eu ainda vou usar muito este homem. Por isso Paulo, ele coloca aqui separado para o evangelho. Ele foi separado para uma tarefa específica, sagrada e consagrada. Ele foi comissionado para proclamar o evangelho de Deus, irmãos. E quando ele diz aqui, separado para o evangelho de Deus, ele está testemunhando que Deus é dono do evangelho e é Deus que promove o evangelho. Nós somos apenas instrumentos nas mãos de Deus para promover o evangelho. Portanto, meus irmãos, nesses 33 anos do ministério do pastor Hortan, nós podemos ver alguém que é servo ou escravo do Senhor Jesus. De alguém que tem muitas vezes renegado o seu próprio eu para se submeter ao senhorio de Jesus Cristo. Porque uma das coisas que eu vi que as crianças falar aqui, irmãos, é renúncia mesmo. Ministério é renúncia. Nós vemos ao longo desses 33 anos alguém que foi chamado para o seminário, para se preparar. Naquela época, pastor, nem se compara para o dia de hoje, né? Hoje até de casa você faz seminário, né? Se não quiser sair de casa, você faz online. Foram preciosos. Eu particularmente, alguém me disse uma vez, eu realmente concordo. Fazer seminário, assim, de forma integral, é o mesmo sentimento de quem serviu o exército. Pode conversar com alguém que já serviu o exército. E tem, né, aquele amor pela farda, pelo tempo, né, irmão Samuel? Satisfação, olha aí, ó. Então quem faz seminário tem esse mesmo sentimento. Foi muito bom os 4 anos de seminário. Eu creio que do pastor Hortan não foi diferente. Foi chamado para o ministério. E por último, separado para o evangelho, não para promover o seu próprio nome. A não ser que a gente possa fazer como as igrejas neopentecostais, fazer uma placa aí, colocar a foto do irmão, aquela foto do pastor e da irmã Sueli, bem de cantinho assim, Igreja Batista, bairro Compensa 2. Aí o nome e a foto do pastor Hortan com a irmã Sueli. Isso vocês não vão ver, não. Isso vocês não vão ver. Porque é alguém que não promove o seu próprio nome, mas o nome do Senhor Jesus. Separado, irmãos, para o evangelho. Quantas e quantas horas de estudo. Uma coisa que eu gosto muito de ver no pastor é a sua mente aberta para o aprendizado. Né? Não parou no tempo não, irmãos. Continua estudando e continua estudando. O pastor nunca para de estudar. Por quê, irmãos? Porque ele foi separado para o evangelho de Deus. Então, pastor Hortan, que o Senhor te abençoe e continue te abençoando. Por muitos anos ainda servindo, pregando, falando com autoridade. Esse evangelho, o evangelho puro e genuíno, simples, o evangelho de Deus,
E quando o apóstolo Paulo fala que o evangelho de Deus, ele está qualificando e tipificando que evangelho é. Porque hoje tem outros evangelhos. Paulo escreve isso para os Gálatas, falando do outro evangelho. Por isso que esse é o evangelho de Deus, pregado na Igreja Batista Compensa 2. Que Deus lhe abençoe grande e poderosamente em nome de Jesus. Amém. Pai, nós te louvamos e agradecemos por esta palavra. Não a nós, mas ao teu nome, por amor da tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Nesse momento eu convido o diácono, o Lino, que vai fazer a oração, e depois o pastor tem a palavra, se quiser falar. Oremos. Senhor nosso Deus, diante de tudo que foi falado, desse homem de Deus, pastor Astan, nós só queremos agradecer ao Senhor, meu Deus, pela vida dele, pelos ensinos, pela sua missão, que esse missionário que agora entrega sua vida, seu tempo nesta igreja, que o Senhor abençoe, Senhor Deus, grandemente o seu ministério e a sua vida, a sua família, e que, ó Deus, dê a ele a satisfação de trazer de volta o seu único filho que ainda não tem o compromisso sério com o Senhor. Esse eu sei que é o maior desejo, mas entregamos nas suas mãos, meu Deus, todos os seus problemas, todas as suas dificuldades, que o Senhor possa estar com ele sempre. Obrigado, meu Deus, por ele, em nome de Jesus. Amém. Pastor Hortano agora tem a palavra. Amados, meus agradecimentos em primeiro lugar é a Deus. Porque se não fosse por ele eu não estaria aqui, né? Então, é graça e misericórdia do Senhor. E eu agradeço depois a minha família, principalmente minha esposa, porque ela tem 100% de participação no ministério nesses 33 anos. Se ela tivesse tido só 50%, não estaria também aqui. Então, por graça e misericórdia de Deus, nós estamos completando 33 anos. Eu estou falando agora nós, eu e ela, que ela faz parte desse ministério. Eu dou graças a Deus por isso. Agradeço à igreja que tem trabalhado conosco. Igreja 25 de dezembro foi a primeira igreja que eu pastoreei como pastor. Aqui, primeiro foi co-pastor, era auxiliar do Francisco. E digo para vocês que eu me lembro que quando a igreja me chamou para ser co-pastor, eu disse que eu não queria. Mas não era porque eu não queria ser pastor ou porque ele seria da igreja, porque eu queria aprender. Queria ter mais experiência ao lado dele. Mas fui chamado, fiquei co-pastor da igreja e aprendendo junto com ele. E uma das coisas que sempre eu tenho em mente era nunca cobiçar ministério pastoral bem ninguém. Nunca, porque eu dizia o seguinte, que é comigo, aquele a quem Deus chama, ele tem um local para trabalhar. Né? Então, quem era o pastor daqui, era ele, o Francisco. E então, Deus o chamou e ele ficou aqui como pastor de vocês. Depois fui para a Codajás e voltei. E agora nós estamos aqui trabalhando em parceria já há 18 anos, graças a Deus, desde 2005. Sou grato a Deus pela vida dessa igreja e muito obrigado por tudo que vocês têm feito. Tenho aprendido com vocês. Muita gente pensa que o pastor não aprende com a igreja, mas a gente aprende até com uma criança. Até com uma criança a gente aprende. E uma certa vez eu estava conversando com o Dr. Jonas e ele disse uma coisa assim: o médico nunca para de estudar. E aquilo ficou na minha mente. Olha, se o médico nunca para de estudar, porque ele tem que ter conhecimento para as pessoas, então o pastor também nunca pode parar de estudar, porque ele tem que dar conhecimento para a igreja. Eu trago comigo um ensino que eu tenho muita admiração, respeito por esse homem de Deus, nosso saudoso pastor Haroldo Brett. Foi meu professor e ele disse assim uma coisa para nós: deixe a Bíblia dirigir os livros e nunca os livros dirigirem a Bíblia. Os livros são escritos por homens e a opinião de cada um homem do que ele acha da Bíblia. Mas a Bíblia foi escrita por homens de Deus, inspirado por Deus.
Então lembre-se disso, e isso eu tenho trazido até hoje. E uma das coisas que me faz buscar conhecimento, quando surgiu a lei, rapidamente para os irmãos entenderem aqui, quando surgiu a lei, aliás, surgiu o projeto de lei de que pastor não era profissão e não é, então o pastor ele não poderia jamais ele ir a um hospital e lá ele visitar um membro, e principalmente se ele tivesse estado terminal. Porque para o governo, o pastor, ele não tem essa capacidade, não se preparou para isso. E o pastor, o único papel dele era só interno, só na igreja, conduzir o seu rebanho. Representar a igreja fora, não. E uma pessoa disse assim para mim, e aí? Ele me mostrou os artigos, tudinho, e eu disse assim, eu vou me preparar. Não para dizer que eu estava me formando daquela maneira. E eu fui então fazer a convalidação do meu diploma de bacharel livre em teologia para teólogo. É bacharel reconhecido pelo governo como teólogo. Isso foi. Só pensando na igreja e nas igrejas. Era só pensando nisso. Se for preciso, se o irmão está lá no hospital e chega lá e disser assim, ó, você não pode porque é pastor, está aqui essa carteira aqui, serve isso aqui, ó, dado pelo governo. Tá, isso aqui, ó, eu posso entrar. Depois, eu fui aconselhado ali passou, junto ali no CETEL, aquele ali que estava meio barbado, eu queria até ver a foto que me desenhou só com 2 filetes de barba, né, da criança. Mas aquele barbado é o Walter lá do CETEL, onde também foi lá onde eu fiz a convalidação e também ali onde eu fui ajudado, quer dizer, graças a Deus, Deus colocou sempre pessoas na minha vida para me ajudarem. O Emílio, um amigo, e ele disse para mim assim, pastor, vai e estuda, faz isso aqui, Aurélio, terapia familiar, de aconselhamento, tanto na área pastoral como para a família. Vai e se prepara que isso aqui é muito bom. Isso aqui vai te ajudar na tua carreira pastoral. E eu fui lá e fiz, mas sempre pensando em ter conhecimento para ajudar o povo de Deus. Nunca foi para mim mesmo, só para dizer assim, ó, eu fiz isso aqui para me exibir, não. Sempre pensando no povo de Deus. E por isso eu agradeço a Deus. Agradeço, irmãos, a todos vocês, as crianças, os jovens. O pastor, ele é assim, Jesus tem uma hora que ele encostava ali o chicote, mas tem hora que ele andava, conversava, aconselhava. Então, o pastor ele tem aquela visão acima da igreja. Por isso, ele vai buscar, e o meu sempre o intuito quando eu trago todos os estudos, toda a palavra de Deus, é edificar o povo de Deus. Eu vou buscar, vou pesquisar, e lá no seminário, no IBBF, é a mesma coisa que eu faço. Eu sempre digo aos alunos assim, olha, vocês têm o início aqui, o pontapé, e o restante vocês vão, agora pesquisem e sejam pensadores. Vocês ouvem e daí para frente vocês vão examinar. Então dou graças a Deus por isso. Uma certa vez alguém perguntou, não só uma pessoa, mas quantas pessoas já perguntaram de mim, pastor, o senhor é calvinista ou é arminiano? Eu digo, nenhum dos dois. Eu sou um pregador do evangelho que prega a salvação através de Jesus Cristo. Estou certo, estou errado? Aí o cabra olha para mim e diz, não, o senhor está certo. Eu digo, pois é. Mas irmãos, é trazendo o estudo da palavra de Deus, buscando. E hoje eu me lembro dos conselhos que eu recebi dos meus professores, pastores que já viviam no campo há muito tempo. Então eu agradeço a Deus a vida de vocês pelos 18 anos. E lembre-se bem, sempre que eu faço em relação ao crescimento espiritual da igreja. Aos jovens, eu os tenho como filhos. As jovens também. As senhoras idosas eu tenho como mãe. Então eu agradeço a Deus por tudo. Eu estava olhando ali, aqueles lá da Mibrafé, da nossa missão. Eu sou grato a Deus também pela missão brasileira Batista da Fé, que sempre me apoiou. Essa missão que eu estou desde o início, eu sempre digo assim, eu nasci dentro dela, cresci dentro da nossa missão e conheço a nossa missão. Então hoje, dentro da nossa missão dos pastores, que eu acho que mais antigo dentro da nossa missão, que conhece ela,
Então eu sou grato a Deus por tudo. O ministério, eu não queria ministério, digo para vocês, eu não queria porque meu objetivo era outro. Mas como Deus disse, é assim, eu fui obedecer ao Senhor e sou grato a Deus. Tá? Orem por mim, continue orando, porque eu e vocês, o pastor não produz ovelhas. Ele alimenta, orienta, conduz, e as ovelhas é quem produz, ovelhas. Portanto, somos nós todos, nós juntos, que vamos continuar trabalhando até o dia que Deus nos permitir. Eu tenho um sonho, que eu não sei se é o sonho de Deus. Essa igreja é uma igreja missionária, eu tenho assim. Daqui eu saí, mas não foi, digamos assim, aquele filho legítimo que daqui saindo. Mas o meu sonho, se Deus assim permitir, é ver um dia alguém daqui de dentro, filho dessa igreja, que aprendeu aqui, cresceu aqui, e um dia assumir o pastorado dessa igreja. E se for no dia que eu sair, quando encerrar meu ministério aqui na igreja, se Deus me chama para outro canto, e eu digo a todos vocês, a minha maior satisfação é essa, de um dia olhar e dizer assim, e passar o cajado para ele, e o cajado é essa pessoa. Esse é um sonho meu, mas eu não sei se é o sonho de Deus. Mas enfim, eu agradeço às irmãs que têm nos apoiado, que têm estado conosco, aos jovens, eu agradeço a vocês, às crianças, aos adolescentes. E lembre-se, não é somente um pastor, mas um pastor amigo que vocês têm. Quantas vezes você pode chegar e falar, e esse pastor amigo, ele está aqui para lhe ajudar e ouvir vocês. Mas eu preciso também de vocês. Muito obrigado, Deus abençoe a Igreja Compensa 2. Vamos trabalhar juntos. Amém.